Eu fiz esse aplicativo aqui em poucas semanas e quase sem nenhum código. E eu vou te mostrar aqui como é que você pode fazer isso também. Primeiro, esse vídeo aqui não é um tutorial, mas eu vou te mostrar as tecnologias e o que é que você precisa para começar. Antes de qualquer coisa, quando você decide desenvolver um aplicativo para terceiros, você precisa validar a sua ideia. E aqui eu vou supor que você já fez isso, você já está com aquela ideia validada, você testou de alguma forma com alguns usuários que comprariam aquele produto, beleza? Então, quais são os 3 pontos que você precisa resolver para desenvolver o aplicativo? Design, banco de dados e o aplicativo em si, pelo menos o MVP. Para você construir o design, a ferramenta que eu utilizo e que quase 100% do mercado utiliza é o Figma. Você vai conseguir utilizar a versão gratuita muito bem e vai ser mais que suficiente para você desenvolver o seu aplicativo. Você não precisa construir do zero. O que é que eu faço? Eu vou lá na aba de comunidade do Figma, dá uma pesquisada no Google que tu vai encontrar essa área e lá dentro você pode buscar por temas, elementos específicos e aí você pode buscar. Um exemplo, aplicativo para iOS. Lá você já vai encontrar vários modelos prontos dentro do Figma, onde você pode importar para o seu Figma e aí começar a trabalhar em cima. É muito mais fácil nesse começo você pegar um modelo e editar em cima dele do que começar do zero. Beleza? Então a primeira ferramenta para construir o seu design é o Figma. E você vai precisar só dela, basicamente. Se você precisar editar uma imagem ou alguma outra coisa, você pode utilizar ferramentas mais robustas como o Photoshop. Mas, sinceramente, eu acho que o Canva vai ser mais que suficiente. Eu utilizo, pela praticidade e pela agilidade, o Canva ao invés do Photoshop em alguns momentos. Agora que você decidiu mais ou menos qual vai ser a estrutura de páginas, qual é o fluxo que o usuário vai fazer dentro do teu aplicativo, está na hora da gente, de fato, construir o app e fazer um banco de dados. Eu vou começar pela parte do banco de dados, certo? Eu acho que uma das melhores soluções que a gente tem no mercado atualmente é o Supabase. É uma alternativa open source ao Firebase, que é do Google. E qual é a principal vantagem? Primeiro, é um banco relacional. Você não precisa entender exatamente o que é isso. Dá uma pesquisadinha que você vai ver qual é o ponto positivo de um banco relacional. E o segundo ponto é o plano gratuito que eles oferecem. Você vai conseguir colocar o seu aplicativo online com vários usuários sem pagar nada por isso. Então é uma ótima alternativa, integra muito bem com as ferramentas que eu vou falar depois. Beleza? Então, ok. Dentro do Supabase, você vai construir o seu banco de dados. Para isso, você vai ter que pensar um pouquinho como construir, como deveria ser essa estrutura. Só que, nesse momento, a melhor solução para fechar o seu banco de dados é utilizar o ChatGPT. Você pode conversar com o ChatGPT explicando como é que vai funcionar o seu aplicativo, quais são as funções, o que é que ele precisa ter, o que é que o usuário faz, e aí o ChatGPT vai te dar qual seria a estrutura daquele banco de dados ideal, quais tabelas e quais colunas o seu banco deveria ter. Beleza, depois que o banco está construído, a gente vai desenvolver de fato o aplicativo. E que ferramenta é que eu recomendo para a gente construir um aplicativo low code? Ou seja, que a gente utilize o mínimo possível de código. A ferramenta que eu mais estou utilizando atualmente e a que eu usei para fazer aquele aplicativo que eu mostrei no início é o Flutterflow. Quando eu recomendo o Flutterflow é porque eu estou supondo que o seu aplicativo é de fato um aplicativo para iOS ou Android. É um aplicativo que a gente chama de nativo, que ele vai ser baixado nas lojas Apple Store ou Google Play e o usuário vai instalar e vai utilizar esse aplicativo. Se você está pensando em desenvolver um sistema web que não vai ser baixado, aí você pode buscar outras alternativas. A que eu mais estou utilizando no momento é o WeWeb, mas também tem outras alternativas grandes no mercado como o Bubble. Então, voltando para o Flutterflow, lá você vai conseguir desenvolver todo o seu aplicativo sem ter a necessidade de contratar um plano, ou seja, no plano gratuito. Porém, na hora de publicar isso, você não vai conseguir fugir. Você vai ter que pagar pelo menos um mês do plano pago para fazer o download do código e poder enviar eles para as lojas de aplicativo, né? No caso, Google Play e Apple Store. E por fim, na hora de publicar nas lojas, você vai ter que criar uma conta de desenvolvedor, tanto no Google Play como na Apple Store. Você consegue criar uma conta como pessoa física ou como pessoa jurídica. Isso não vai fazer nenhuma diferença em relação ao preço. Infelizmente, não tem nenhuma alternativa gratuita para isso. Se não me engano, o preço do Google Play está $80 um pagamento único e na Apple Store são $100 anuais. Então, beleza. Com isso aqui, você já consegue criar o layout, produzir o banco, desenvolver o aplicativo e publicar nas lojas. Mas Ian, e se eu precisar de código? Se eu quiser fazer uma função diferente, se eu quiser uma funcionalidade que não tem no Flutterflow, que não tem no Supabase, o que é que eu faço?
Hoje em dia, você tem uma alternativa fantástica, que é utilizar o ChatGPT para criar o código que vai ser executado dentro do Flutterflow ou dentro do Supabase. E ele está funcionando muito bem para isso. Claro, você vai ter que entender com o tempo como conversar com o ChatGPT, como perguntar, como construir o seu prompt ideal. Mas isso aí você vai aprendendo aos poucos, beleza? Então, só para a gente resumir tudo, você consegue desenvolver o seu aplicativo praticamente sem programar. Você consegue publicar isso na loja quase sem custo. Realmente, você tem que fazer você vai ter só o custo das contas de desenvolvedor e no mínimo ali um mês do Flutterflow. E o que é que eu destaco aqui? Aprenda a utilizar as comunidades do Flutterflow e do Supabase, além das suas respectivas documentações. As documentações dessas duas plataformas são fantásticas. A do Flutterflow é bem estruturada, bem organizada. A do Supabase utiliza bastante IA, ou seja, você pode fazer umas buscas como se fosse um ChatGPT personalizado do Supabase e ele vai tanto construir coisa para você, como te explicar alguma coisa que você não entendeu. Então funciona muito, muito bem mesmo. E a última dica que eu dou para vocês é, vocês vão precisar melhorar o inglês de vocês com o tempo. Se você não domina ainda, se você não é confortável, você vai conseguir começar, mas você vai perceber que tudo isso que eu estou comentando, ele vai estar majoritariamente em inglês. Infelizmente, mesmo que você encontre tutoriais do Flutterflow em português, mesmo que você veja alguém explicando alguma função em português, documentações, novidades, eles vão sair primeiro em inglês. Então você tem que estar ali aperfeiçoando o inglês com o tempo, ok? Então é isso. Acho que já deu para vocês entenderem que é possível. Dei aqui uma explicada que tecnologias vocês vão utilizar. E aí eu pergunto, vocês já conheciam alguma dessas tecnologias? Vocês gostariam de ver mais detalhes sobre alguma delas? Então ficamos por aqui. Se inscreva aqui no canal, assista o nosso último vídeo e até logo. Tchau, tchau.